Olá, mulher potente, seja muito bem-vinda à nossa live de acolhimento de número 28. E hoje a gente vai falar sobre as feridas ligadas à figura paterna. É um tema delicado. Hoje a gente vai falar de será que seu pai afeta a sua saúde mental? A gente vai falar isso, do vínculo e impacto da figura paterna na nossa vida. Seja bem-vindo, Kleber. Seja bem-vinda, doutora Neide. E vou dar um tempinho aí para as meninas ir entrando. E aí, enquanto elas chegam, vai compartilhando aí o que vocês esperam desse tema. Que a gente vai falar da figura do pai. A Raimunda chegando, trazendo a Bahia aí para nossa live. Alice. Quem tá vendo gravado e quiser pular esse início, pode pular, porque aqui a gente vai se cumprimentar. Sejam muito bem-vindas, tá, gente? Hoje a gente vai falar de um tema profundo, mas com bastante acolhimento, como sempre. Vocês sabem que eu gosto que seja assim. Eu não gosto da gente ter aquela ideia de assim, não vou falar sobre esse assunto, porque esse assunto é muito delicado. Exatamente o contrário. Nós vamos falar desse assunto, mas com muito carinho, com muito cuidado, com muita força emocional, né? Porque são assuntos que são delicados, mas eles são libertadores. A gente tira meio que uma mochila das costas a cada live que a gente olha para essas questões. Eu quero começar com a gente fazendo uma prática de presença. Então eu quero que vocês fechem o olho um pouquinho, se concentrem na respiração de vocês, sem passar a respiração, só observa. Não precisa ritmar a respiração. Observa o corpo de vocês. Se existe algum ponto de tensão, se existe algum ponto de dor, se existe alguma emoção associada a essa dor, o que você está sentindo. E que você internalize que esse é um momento de conexão com você mesma, esse é um momento de acolhimento, de aprendizado, e você vai concentrar a sua atenção aqui, nesse momento, certo? Então vamos lá para o movimento de hoje. Por que a gente está falando de ferida do pai, né? Durante muito tempo, a dor da ausência paterna ou dos pais agressivos e negligentes, elas eram inviabilizadas. A gente não se falava muito disso. Essa ideia de pais preocupados com a saúde mental dos filhos é uma coisa moderna, né? Antigamente, a maior preocupação dos pais, das famílias, era fazer as pessoas crescerem vivas, né? Os pais tinham muitos filhos, muitas demandas ali, e o principal foco era manter as crianças vivas, era alimentar, e já achavam que estavam fazendo muito, porque era o que a cultura da época pedia. Só que hoje a gente tem base científica, né, para afirmar que sim, o ser humano ele tem necessidade de amor e aceitação, que os primeiros 3 anos de vida de uma criança, eles são essenciais para a saúde emocional dela. Então a gente entende já na saúde mental a importância da figura do pai, né? Então não é mais só uma ideia, já existe comprovação científica que o pai ele tem uma importância. E o que você viveu com seu pai vai impactar a forma como você ama as pessoas, como você se relaciona na vida adulta, como você trabalha, como você se protege. Tudo isso gira em torno da relação familiar, da relação principalmente com o pai. Então hoje a gente vai falar dessa figura, né? Quando a gente fala de pai, mãe, família, tem uma questão meio social, assim, de que você tem que honrar pai e mãe, e eu concordo, você tem que honrar, né, pai e mãe. Só que honrar pai e mãe não quer dizer negar as feridas que existiram nessas relações, as palavras que machucaram, os comportamentos que foram agressivos ou que às vezes foram, para além de agressivos, foram até criminosos, né? Então existem várias e várias histórias e situações.
E aí, quando a gente fala sobre isso, não é sobre culpar ninguém também. Mas também é uma estratégia de você parar de carregar esses fardos sozinha. É a gente dar um lugar para essa dor, né? Hoje ninguém só de comida, não vive só de comida, exatamente, né? A gente precisa do afeto, a gente precisa do acolhimento ao longo do nosso desenvolvimento. Nunca se falou sobre isso, porque falar dos pais sempre foi terreno sagrado. Sim, sempre é terreno sagrado falar desses assuntos mais íntimos, mais profundos, né? Então vamos entender um pouco qual que é o papel psicológico do pai. Quando a gente pensa assim, ó, num símbolo de pai, a gente pensa num paizinho. Qual que será que é a função do pai na nossa mente, no funcionamento, no desenvolvimento da nossa personalidade, na formação de um ser humano? Tudo bem, Raimunda. Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. A gente escreve errado, a gente gagueja, a gente faz alguma coisa assim. Faz parte, fique em paz. Então, o pai, ele representa a estrutura, a validação externa, a proteção e a direção simbólica. Por quê? Quando a gente pensa na relação... Eu devia ter trazido todos os meus bonequinhos. Eu vou virar pra pegá-los. Peraí. Quando a gente pensa na relação mãe e bebê, vamos pensar que aqui é uma mãe, tá? Que a minha mãe tava muito longe. Mãe e bebê, quando o bebê nasce, ele se conecta com a mãe, é como se fosse, pro bebê, ele não tem o cérebro totalmente desenvolvido, lembra? O cérebro dele tá desenvolvendo de trás pra frente e as áreas emocionais são desenvolvidas primeiro. Então, o bebê, quando ele nasce, ele tá totalmente desesperado, puro medo, pura ansiedade, ele não sabe o que tá fazendo aqui, tudo dói, não sabe explicar nada. A principal forma de comunicação dele é o choro, não entende nada do que tá acontecendo. Então, ele e a mãe, eles são um só. Para ele e a mãe é um só, é uma relação que a gente chama de relação simbiótica. É como se ele e a mãe fosse só ele e a mãe. E ao longo do desenvolvimento do bebê, quando o pai entra, ele mostra que existe um outro, que não é só ele e a mãe, existe um mundo para além deles. E aí, por isso que o pai representa a estrutura, a validação externa, ele representa a proteção e a direção simbólica, né? Que é o pai normalmente que empurra para a vida. São formas diferentes de nutrir. A mãe carrega o filho dentro e alimenta e nutre através do corpo dela. O pai, ele pega esse ser e direciona para o mundo, né? Ele mostra a vida, essa é a ideia, né? De mostrar os caminhos. Esse é o lugar do pai. Quando esse pai, presente emocionalmente, ele ajuda a desenvolver segurança e autonomia, a gente vai ter força de ação. Então, o pai é meio que aquela figura que fala, vai lá, você consegue. É o que te empurra para a vida, é o que te direciona. E aí, essa é a função da figura do pai no desenvolvimento emocional e psicológico. Quando esse pai ele é ausente fisicamente ou emocionalmente, por quê? Porque eu posso não ter tido um pai. Eu posso ter, ao nascer, meus pais ter se separado e minha relação ter sido essa. Ou pode ser que meus pais continuaram juntos ao longo do meu desenvolvimento. Só que meu pai era um pai simbólico. Ele estava dentro de casa, ele trabalhava, ele pagava as contas, mas ele não era de brincar com os filhos, de conversar com os filhos, de falar. Ele era ali um pai simbólico, ele era presente na família, estava ali, mas ele não demonstrava sentimentos, não encorajava os sonhos, não ouvia, não conversava, né? E aí, essa filha que não teve esse pai, que eu vou usar o símbolo do bebê, essa filha que não teve esse pai, ela vai carregar o que dentro de si? A sensação de que ela precisa se virar sozinha, que ela precisa provar o seu valor. E aí, o tempo todo, ela vai evitar vínculos afetivos por medo da rejeição. Ela vai estar evitando esses vínculos ali, por medo de ser rejeitada. Então, ela cresce com essa ideia. É como se ela pegasse a falta que ela tem dessa figura masculina, ela se transformasse nessa figura. Só que num lugar muito ansiogênico, com muita ansiedade, com muita dificuldade de posicionamento, né? Com esse medo da rejeição. Então, a gente fica com essa questão, com esse ponto. Sim, às vezes acontece esse movimento também, dos pais se separarem, como vocês colocaram aqui nos comentários,
e continuarem na mesma casa, né? E aí tem todo o desafio de lidar com isso. E aí vamos continuar. Agora a gente vai entender um pouco. A gente entendeu aqui agora o papel psicológico do pai. Né? Então, você pode ter entendido aqui, se seu pai não te viu, você aprendeu a não se ver. Então, tem muita mulher que tem dificuldade de se ver, de se valorizar. E aí, se ele te criticava, você pode ter internalizado essa crítica e ter aprendido a se criticar. Porque essa voz interna crítica que a gente desenvolveu, às vezes ela pode ter vindo de alguém, né? Se você ouviu muita crítica ao longo do seu desenvolvimento, a fala dessa pessoa fica ali. E algumas pessoas, essa figura crítica excessiva era o pai. Se ele te abandonou, se ele gerou em você sensações de abandono, você pode ter um grande medo de ser abandonada novamente. Que esse medo te sabota até hoje. Então você vai para as relações, mas com muita dificuldade de criar vínculos profundos. Você tem muito medo da vulnerabilidade, de se colocar como vulnerável diante do outro. Porque se você se coloca como vulnerável diante do outro, você já pensa que essa pessoa vai te abandonar, que ela vai te rejeitar, que, né? Desperta muita ansiedade as relações. Manu, por que as relações amorosas despertam tanta ansiedade? Porque elas são uma atualização. Elas são uma atualização do que a gente viveu nas relações iniciais, nessa primeira relação ali, familiar. Essa primeira relação ali dos 3 primeiros anos de vida, ela é muito importante. Porque nossa personalidade vai começando a ter uma estrutura ali, né? A base. É como se fosse a base de uma casa. Se você falha numa base, ela vai dar uma cambaleada ali. E aí, tem muita casa que dá pra você recuperar mesmo com a base prejudicada. Você vai ter que, né, fazer uma bela de uma reforma. Mas dá. E é muito um processo, tá? Que vocês estão vivendo de fazer reformas na casa de vocês. Então, vamos entender agora o impacto do pai ausente. Sim. Então, o que o Kleber perguntou. Então, a presença do pai sem a afetividade gera trauma de rejeição? Se esse pai, ele não é afetivo, se ele não demonstra afeto, e quando eu falo demonstrar afeto, vamos pensar nas linguagens do amor. Às vezes nem é sempre dizendo eu te amo ou abraçando. Existem pais que os atos de serviço deles demonstram muito afeto, né? Então, o pai que vai buscar na escola, que prepara algo para você comer, que te leva num curso, te ajuda a fazer uma matrícula, que esse pai, ele não vai dizer eu te amo, mas ele tá presente, ele participa da sua vida. Agora, quando esse pai, ele tá ali só simbolicamente, ele fica totalmente centrado nas próprias questões da vida dele e ele não demonstrou nenhum tipo de afeto, sim, pode gerar uma ferida de rejeição. Por quê? Primeiro que você vê outras pessoas tendo pais, né? Então, você se compara quando criança, né? A gente cresce com essa ideia da figura familiar, então a gente não tem essa figura ali presente. Então, você se compara com outras crianças. Você sente, que lembra que eu falei, que é uma relação simbiótica, é o outro que te mostra o mundo. A gente precisa da energia masculina para essa energia do movimento, do trabalho, da ação. Se a gente não tem esse movimento, não tem isso aqui, a gente vai ter bloqueios para a área da ação, vamos assim dizer. Se eu tenho, né, uma dificuldade na relação com a minha mãe, eu vou ter dificuldade na afetividade, nos relacionamentos, na expressão de sentimentos. Agora, se eu tenho um problema com meu pai, eu vou ter problema de ação, na execução das coisas, de como eu me posiciono no trabalho, de como eu realizo as coisas, de como eu confio no meu potencial, tá? E aí, essa ferida de rejeição, ela vai existir. Mas, às vezes, você vai até conseguir se envolver romanticamente com alguém. Mas, seu principal desafio vai ser se posicionar no trabalho, né? Se posicionar na vida profissional. Gerenciar o teu dinheiro. Então, a ausência da paterna, não só a falta física, como também a ausência emocional, ela pode gerar esse incômodo e fazer a gente querer buscar aprovação o tempo todo. Então, eu vou ter essa necessidade de aprovação, de reconhecimento, vou ter esse medo excessivo de passar vergonha, né? Eu não vou querer passar vergonha em hipótese alguma, eu vou estar sempre ali apreensivo com a possibilidade de passar vergonha, né? De ser rejeitado. Vamos lá para alguns efeitos comuns da ausência paterna. A autocrítica intensa.
Então a pessoa fica se cobrando muito, né? Sempre aquela autovigilância, é com que vai vestir, o jeito que vai sair na rua, se as pessoas estão olhando para ela, se ela é bem-sucedida ou não. O medo de errar e de ser rejeitada. Então fica com constante medo do erro, porque se ela errar, ela vai ser rejeitada, ela é inadequada. Isso principalmente para as mulheres. Não necessariamente ela pode se tornar uma pessoa passiva. Ela pode sim se tornar uma pessoa passiva, mas ela pode se tornar agressiva também. O estilo de comunicação vai depender muito de como ela processa isso e como que é a relação com as outras pessoas da família. O estilo de comunicação, ele não vem só da ausência do pai. O estilo de comunicação, ele vem também de como é a convivência com as pessoas que são presentes na sua vida. Você pode se tornar uma pessoa agressiva ou passiva-agressiva, que usa da ironia, que usa da indireta, faz piadas, usa o deboche, né? Então, nem sempre a ausência do pai vai fazer com que você seja uma pessoa passiva. A procrastinação por medo de falhar pode vir também de uma ausência paterna. Relações afetivas instáveis, né? Você até consegue se envolver emocionalmente, mas você vai oscilar muito nas relações. Isso pode acontecer. Para algumas mulheres, a dificuldade de confiar em homens, tá? Se a figura do pai foi uma figura que marcou tanto assim, ela pode ter dificuldade de confiar nos homens, de ver os homens como essa figura pouco confiável, dependendo da experiência da infância, ela pode ter medo de homem, tá? Ter medo de homem, de intimidade com o homem em todos os níveis que você pode imaginar. De conversa, de contato físico, de todo tipo de contato. Porque a primeira figura masculina que a gente entra em contato, normalmente é o pai ou o avô, né? A figura ali que fica responsável pelo cuidado. E aí essa figura inicial, ela apresenta o contato com o masculino. Se meu contato com o masculino foi doloroso, foi doentio, foi desafiador, foi abusador, foi criminoso, eu vou ter medo de me relacionar com os homens na fase adulta. Certo? E aí pode vir também o perfeccionismo com essa tentativa de ser boa o bastante, de suprir essa falta, tá? Então, os pais, eles têm uma influência no desenvolvimento psicológico, e quando esse desenvolvimento psicológico não é saudável, porque esses pais são pessoas feridas, isso vai impactar na nossa saúde mental, no nosso desenvolvimento ao longo da vida e na saúde mental do adulto. Mariana chegou. Para a figura feminina, os homens se tornam ameaças, né? E o homem, ele vai ter um conflito de identidade, tá? Assim, a pergunta foi: para as mulheres, a figura masculina se torna uma ameaça. E para os homens? Para os homens, o pai que foi agressivo, que foi essa figura que ele não se identifica, gera um conflito de identidade. De quem eu vou ser como homem? Eu sei que eu não quero ser como esse cara, mas como quem eu vou ser? E aí ele fica nessa busca de referências de quem ele vai se tornar. Sabe? Então gera aí um processo de um conflito na própria construção da identidade desse homem. Quem ele vai ser como homem? Olha como é forte, né? A mesma coisa acontece com a mulher em relação à mãe. E aí tem um psiquiatra na história da psicologia que é muito importante, que se chama Jung. Vocês já ouviram falar do Jung? O Jung, ele é o psiquiatra, né? Que ele cria a psicologia analítica, então ele tem a ideia do inconsciente coletivo, que os nossos sonhos, eles são acessos ao nosso inconsciente, e que a gente traz através dos sonhos coisas que estão reprimidas lá na nossa memória, lá antiga. E aí ele vai trazendo à tona, né? O sonho é como se fosse um movimento assim. Tem algo guardado lá no meu inconsciente. Eu vou tentar representar. Eu gosto de fazer coisas mais... Como que eu posso dizer para vocês? Eu gosto de trazer simbolismo para as nossas lives. Vocês já notaram? Eu sempre gosto de trazer um objeto, uma coisa que represente o que eu tô falando. Porque eu acho mais fácil de visualizar, de entender assuntos que são muitos abstratos. Então vamos pensar, né? O sonho é como se fosse assim. Vamos pensar que esse aqui é a porta que passa o conteúdo do inconsciente. Pensa que essa mão é o inconsciente. E essa mão é a consciência.
Aí, aqui a gente tem conteúdos reprimidos. Para ele não passar por esse lado, é como se existisse uma portinha. Que aí os conteúdos não passam. E quem fica nessa portinha, a gente pode dizer que é o nosso ego. Ele fica aqui segurando para as coisas não passarem. E aí, quando a gente vai dormir, é como se esse ego lhe desse uma afrouxada, assim, ó. E aí, o conteúdo do inconsciente passa. E aí, ele vem para a consciência. E aí, a gente vai sonhar. E aí, no dia seguinte, às vezes, a gente lembra do nosso sonho. Tô ficando rouca, ó. Quando a gente lembra desse sonho, ele traz algumas informações sobre questões que estão reprimidas no nosso inconsciente, né? Então, Jung, ele é um psicólogo, né, um psiquiatra, né, um estudioso da mente humana, que traz essa ideia pra gente de inconsciente e tudo mais. Mas, dentro da teoria do Jung, ele não para por aí, ele estuda muitas coisas. E uma das coisas que o Jung traz é que o ser humano tem energia feminina e masculina. Então, ele fala que um homem, ele não tem só energia masculina dentro dele, ele também tem uma energia feminina e a mulher também. E ele parte disso até por uma visão até biológica. Por quê? Porque as mulheres, elas têm os hormônios masculinos, como a testosterona, e o homem também tem hormônios femininos. Só que os níveis, eles são diferentes. O nível de hormônio masculino no homem é maior e o nível de hormônio feminino na mulher é maior, né? Mas ele fala que a gente tem as duas energias. E a gente vai desenvolvendo essas energias na relação com pai e mãe. Então, a mãe traz a energia do feminino e o pai traz a energia do masculino. Quando a gente se conecta com esse pai e ele traz uma energia masculina saudável, a gente expressa isso como coragem, direção e ação com sabedoria. Quando você teve uma relação ferida com o pai, essa energia, ela tá desequilibrada, vamos assim dizer. E aí surge um excesso de controle, rigidez, autoabandono, tá? É muito comum na ausência do pai ter autoabandono. Essa dificuldade de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar, de se ver valor em si mesmo. Mas o principal, a principal dor, tá? Para quem teve uma figura ausente paterna, é a falta de direção. Sabe aquela sensação de se sentir perdido na vida? Tem relação direta com relação com o pai. Porque é a energia que dá direção. A energia do pai. Entendeu? E aí, quando a gente não tem essa energia, a gente passa por esse processo aí. Seja bem-vinda, Ana, para nossa live. Ah, Tamires também. E hoje a gente tá falando de ferida com a figura paterna, né? Deu para entender, vocês que estavam aí já, deu para entender essa função do sonho, do conteúdo inconsciente para consciência, deu para entender esse impacto da ausência do pai, vocês conseguiram perceber? Exatamente, é uma sensação de falta de propósito. Você vê a função importante que tem. E quando eu falo pai, gente, não é necessariamente pai biológico, pode ser o padrasto, pode ser o avô, pode ser muita coisa, pode ser muitas pessoas. Tem gente que, assim, ao longo dos atendimentos, não só nos meus casos, tá? Mas ouvindo outros profissionais que trabalham na mesma área que eu, tem gente que a figura masculina de referência foi um vizinho. Quando o vizinho tava lavando o carro na calçada, a pessoa ia lá todo dia, sentava e ficava conversando com o vizinho ali. Não tinha pai, não tinha padrasto, não tinha avô próximo, mas aquela figura era a figura masculina que ela tinha como referência, que ela via como um vínculo ali, né? Então, essa figura... A gente vai ter uma figura masculina de referência e uma figura feminina de referência. A gente sempre vai buscar isso, né? E aí a gente precisa entender um pouco do que significa curar feridas na relação com o pai, tá? Que é muito essa coisa do trauma relacional, né? O que é trauma relacional? Um trauma que surge das relações familiares, que pode ser com pai, com mãe, com irmão, enfim. A cura não é você apagar o que você viveu. Tem muita gente que pensa que a cura é eu esquecer que isso aconteceu, é eu fingir que eu não vivi essa experiência, é eu fingir que meu pai não foi ausente, é eu fingir que eu não sofri violência da parte do meu pai, é eu fingir que meu pai não foi um criminoso comigo.
É muito pelo contrário. É um processo de aceitar a história que você tem e aceitar que a sua história não foi a história que você gostaria de ter tido. Parece uma coisa super besta, mas tem uma força muito grande em você aceitar a sua história como ela é. Em aceitar a sua família de origem, em aceitar a história que seu pai teve, a história que sua mãe teve, que fez eles terem determinados comportamentos e agirem com você. Quando a gente olha para esses pais ausentes, ou esses pais feridos presentes, ou esses pais que até foram saudáveis presentes, o histórico familiar dele contribuiu para esse tipo de comportamento que ele tem ali. A forma como ele expressa amor, como ele expressa afeto. Então a gente vê que ele tem uma história familiar que faz com que esse comportamento se mantenha. E que a gente, quando busca a cura emocional e aceita essa história, a gente passa muito por um processo de, como que eu posso dizer, de mudar o padrão familiar. Então, por exemplo, meu avô tratava meu pai de um jeito, meu pai reproduz essa forma de comportamento comigo, mas quando eu busco autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, cura emocional, o que eu faço? Eu passo para os meus filhos, sobrinhos, crianças que eu me relaciono, uma outra forma de se relacionar com a figura masculina, uma outra forma de receber o cuidado paternal, o cuidado da energia masculina, da figura, né, masculina. Júnior, seja muito bem-vindo na nossa live. Hoje a live tá com bastante rotatividade, várias pessoas participando. E aí, outro ponto importante que é um processo, então, de não apagar o que a gente viveu, mas de se reconstruir. Aquela coisa que eu falei da reconstrução da base, que a gente tem uma história de vida. E aí, nesse processo de lidar com a nossa história de vida, a gente vai reconstruindo essas bases. É como se fosse uma reforma na casa. Então, não é que eu vou excluir a história que a casa tem ou fingir que essa casa não existe. Né? Eu vou dar uma nova estrutura para ela. É por isso que é desafiador. E não é uma coisa, por isso, gente, que não é em vídeo de 1 minuto, não é num post, não é numa mensagem no direct, não é numa questão assim super simples que você vai tratar um trauma. Todas as promessas de curas de trauma imediatas, para ontem, fast food, elas são fantasiosas e mentirosas, tá? Não resiste isso. A cura de um trauma envolve um acompanhamento profundo, uma doação profunda, envolve um acompanhamento psicológico, né? Então, o principal caminho para curar traumas relacionais, traumas profundos, é o acompanhamento psicológico. Porque você precisa de alguém ali caminhando com você junto para construir uma relação segura, para fortalecer a sua personalidade, para desenvolver regulação emocional e várias outras habilidades de inteligência emocional que são essenciais. Então, se você percebe uma necessidade de desenvolvimento emocional, de fortalecimento, da sua relação com a figura masculina, se você percebe que você tem um trauma relacional, se você acha que é interessante desenvolver esse apego seguro, que você quer começar a iniciar esse processo de autoconhecimento com mais intenção, a psicoterapia é esse lugar. Mas é aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Observem quem são os profissionais que vocês vão buscar acompanhamento psicológico. Busquem referências, leia opiniões, veja depoimentos de outros clientes, porque a gente tem uma crise na saúde mental hoje em dia, que é muitos profissionais despreparados vendendo terapia, e profissionais que nem são psicólogos muitas vezes. Então é muito importante isso, porque mais importante do que a técnica que o profissional usa é a capacidade de construir vínculo com ele. É a capacidade de você confiar nele. Essa é a parte mais importante de todo o processo terapêutico. É a confiança, é a relação terapêutica, é o vínculo que é construído ali, certo? Então, esse é um movimento que a gente faz ali na hora que vai buscar um profissional. Então, tenha muita cautela, muito cuidado, sua vida é muito importante. Não é porque você fez uma sessão de terapia que você tem que seguir com aquele profissional. Você pode ir fazendo sessões até você encontrar alguém que você se identifique, tá? E aí é um processo longo que envolve confiança, né, e tudo mais. Então, só recapitulando o que a gente falou aqui hoje. A gente falou sobre a importância do pai,
no desenvolvimento psicológico. A gente falou como se dá o processo de cura dessa ferida, que é a aceitação da sua história, é buscar um processo terapêutico profundo, sessões de terapia individual, para fazer esse acompanhamento e fortalecer seu emocional, para você ter mais regulação emocional, mais assertividade, para você conseguir se priorizar, deixar essa questão do autoabandono, vencer o medo da rejeição, conseguir ter um propósito mais claro na vida, um posicionamento mais claro na vida profissional, nas relações. Não é que você vai deixar de sofrer, você nunca mais vai sofrer na vida. Não, você vai sofrer porque o sofrimento faz parte da experiência humana. O que você vai ter vai ser mais recursos emocionais para conseguir se posicionar como adulto na vida. Porque essas feridas de pai, elas fazem com que a gente tenha dificuldade de se posicionar como adulto na vida. E o processo terapêutico vem nessa função de te fortalecer para você conseguir se posicionar como adulto na vida. Ó, o Rodrigo chegando na nossa live. Seja bem-vindo, Rodrigo. Chegou já no final. Já estamos em despedidas. A Raimunda. É por isso que me identifiquei com a Manu. Eu estou amando fazer esse acompanhamento com ela. Que ótimo, Raimunda. Eu fico muito, muito feliz, né? Que você se sente acolhida. E seguimos aí. Se você tiver interesse de fazer uma sessão comigo também, uma sessão, Manu, eu quero entender um pouco se eu tenho algum trauma de infância, qual que é o impacto da minha infância na minha vida. Eu preciso de uma sessão de orientação, só para mim saber, assim, como que tá o que eu sinto hoje, esses conflitos emocionais, esses desafios emocionais que eu enfrento. Será que tem alguma relação com algum trauma de infância, com algum bloqueio da minha infância? É só clicar no link da bio e agendar uma sessão de orientação, né? Essa sessão tem duração de 1h30 e aí eu vou te dar todas as orientações. A gente vai conseguir identificar se existe algum bloqueio emocional ligado a questões da infância. Eu consigo te dar essa orientação, tá? Não é uma pressão para iniciar esse processo terapêutico, é se você sentir confiança, sentir que esse é o momento, sentir que faz sentido para você, você entra em contato comigo e a gente vai conversando. Eu tiro dúvidas sobre como funciona a sessão e tudo mais, tá? A sessão comigo, ela é online. Eu atendo pessoas do Brasil afora aí, online. Atendo homens também, mas meu foco principal de trabalho aqui na internet são falar com mulheres, mas eu atendo muitos homens também. E aí a gente se vê na próxima terça-feira, às 10h10 da manhã. Então, Rodrigo, que chegou atrasado, já anota aí na tua agenda. Toda terça-feira, às 10h10 da manhã, a gente tem live de acolhimento. E esse mês de julho e mês de agosto ali, estaremos falando sobre ferida paterna. Traumas relacionados com a figura do pai, certo? E aí vamos juntas nesse movimento. A live fica gravada, tá? Todas as lives de acolhimento, elas ficam gravadas, mas não ficam gravadas aqui no Instagram. Elas ficam gravadas lá no YouTube, que é uma plataforma melhor para assistir vídeos longos. Porque no YouTube vocês conseguem acelerar, então uma live de 30 minutos vira 15. Vocês conseguem colocar lá em velocidade 2, assistir enquanto lava uma louça, enquanto tá fazendo alguma atividade ali da vida normal, né? Você consegue pôr a live. A gente já tem 27 lives gravadas com temas muito profundos. A live predileta de vocês é a live sobre angústia. Tem uma live muito boa lá no canal. O link do canal está na bio. Se você está vendo essa live gravada, deixa nos comentários o que foi mais importante, o que você achou mais forte dessa live. Quais outros temas ligados à figura do pai vocês têm vontade de ver. Vocês podem me mandar no direct também. Pode deixar nos comentários da live. E a gente se vê na próxima terça. E normalmente no final de semana eu divulgo o tema da live da semana seguinte, né? Conforme vocês vão compartilhando comigo no direct, os insights, a forma, nos comentários, como que a live impactou vocês, eu vou tendo ideias dos temas das semanas seguintes. O Kleber gostou do tema, vou explorar sim, a gente vai trazer muito tema sobre a figura do pai, a gente vai explorar bastante isso ao longo do mês. E eu tô muito feliz com esse tema também. Eu acho que é uma ferida importante da gente olhar e que a gente viu que influencia em tudo, no nosso posicionamento como adulto. E eu quero que a gente seja cada vez mais capazes de ser adulto, porque o mundo precisa de pessoas maduras emocionalmente, precisa de pessoas adultas, porque a nossa volta tá tudo muito adoecido, né? As pessoas estão muito frágeis, muito imaturas, com baixíssima tolerância à frustração, porque a gente ainda tá muito na infância. Tá muito ainda preso nos nossos traumas emocionais da infância.
e aí tem dificuldade de se posicionar como adulto. E a mensagem principal, toda final de live eu falo, né? A mensagem principal que eu quero que você saia da live de hoje é que a sua história de vida, ela importa. E não é tarde demais para cuidar dela. Não existe uma data certa para cuidar da sua história. Você não é fraca por estar ferida. Você é forte por ainda estar aqui. Existem pessoas que carregam feridas como você carrega, que já desistiram da vida há muito tempo. E você não, você continua buscando movimentos. Você continua buscando se tornar uma pessoa melhor. E se ninguém te disse isso antes, eu sou a figura que vai te dizer, você merece ser cuidada com amor. Inclusive por você mesma. O fato de a gente não ter recebido afeto em alguma relação ao longo da nossa história não justifica o fato de a gente não oferecer para si mesmo afeto. Então a gente pode oferecer para si mesmo um amor que a gente não recebeu. Talvez a gente não saiba fazer isso ainda. Mas se abrir para dar esse amor para si mesmo já é um ótimo movimento. Certo? Então beijos, foi incrível a troca de hoje. A gente se vê na próxima terça, às 10h10.